Boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você aí na sua casa, tudo bem com a sua família. Espero que essa semana até aqui, que ainda não acabou, né? Hoje é quinta-feira, esteja sendo uma semana de bênção, que você esteja colhendo bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Estamos aqui com o segundo dia, o segundo programa do Bíblia em Questão, com a missionária Paula. Seja bem-vinda. Cacheadas. Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui, né, para falar do amor de Deus mais uma vez, né? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus é bom. Paulinha, você congrega onde? Congrego no Tabuão. Qual igreja? Tabuão? O amor de Deus é divino. O amor de Deus é divino. Isso é a verdade. Pastor Edson Ramos e missionária Jandira. Um beijo, um abraço para os pastores. Tô gaguejando. Obrigada por liberar a Paulinha aqui. A Paula eu conheço ela há mais de 15 anos, então é Paulinha, é Paula, né? Faz muito tempo. A intimidade faz isso, né? Mas aí glória a é bem estranho, né? Porque a hora vai escapar, não vai falar pastora, vai falar o nome, não vai falar missionária, vai falar Paula. Exato, É porque nós temos outro nível de intimidade. Exatamente, a intimidade faz essas coisas, gente. Bíblia em Questão, hoje a gente vai falar sobre dízimos e ofertas. E aí você que está aí na sua casa pode perguntar assim, ou então quando você viu a chamada, você pode dizer assim, mas meu Deus, que tema mais incoerente, por que falar sobre dízimo e ofertas no momento em que as pessoas estão precisando tanto de uma palavra de ânimo, sei lá, uma palavra de bênção, como se falar sobre dízimo e oferta não fosse bênção. E é isso que a gente vai tentar entender aqui um pouquinho, o quão maravilhoso é quando você entende a seriedade, quando você entende o segredo que é devolver o dízimo e as ofertas. Sim. Né? Na verdade, a gente devolve o dízimo e a oferta a gente doa conforme o Espírito move o nosso coração. Eu tô esperando chegar aqui, pra mim até agora já chegou, deixa eu ver. Pra eu poder hoje ver, que bom, já chegou. Pra que eu possa ver, deixa eu até baixar aqui. Você que for chegando, você que for deixando as suas perguntas, você pode no decorrer do programa deixar suas perguntas nas mensagens, nos comentários, ou você pode enviar para o WhatsApp, que é o 960509527, e aí a gente vai te respondendo, né? Porque às vezes a pessoa é tímida, porque quando você deixa a pergunta lá nos comentários, vai aparecer seu perfil. Às vezes as pessoas não querem se expor, né? Sim. É uma dúvida que ela tem, mas ela não quer se expor. Então você pode mandar para o WhatsApp. Não tá chegando ninguém ainda? Tem bastante gente. Ué, não tô conseguindo ver aqui. Vânia Pereira, a irmã Rosemary Ferreira, Tatiane Albuquerque. Por que eu não vejo, gente? Diga oi, pastora, mande aquela mãozinha assim para eu poder ver vocês. Sejam muito bem-vindos. Como sempre, eu leio um versículo para nos respaldar, justamente porque se chama Bíblia em Questão. Eu quero ler do Antigo Testamento acho que mais conhecido versículo que fala sobre dízimos, que 99,9% das igrejas usam em seus momentos de oferta, que é o quê? Malaquias 3:10. Não é? Esse é de praxe, que diz assim, Malaquias 3:10 diz assim, isso no Antigo Testamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Presta atenção nisso aqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E lá em Lucas, deixa eu ver aqui que eu anotei também. Lucas 6:38. Lucas 6:38, isso já no Novo Testamento, né? Diz assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida,
transbordantes, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a ti também. Acho que aqui cabe mais para as ofertas, né, pastora irmã Paula? Missionária Paula, né? É tão importante a gente falar sobre dízimo e oferta nesse momento de pandemia, porque a gente tem o costume de ir à igreja e aí a gente leva o nosso dízimo e a nossa oferta no culto. Uma vez que a gente está passando por uma pandemia, que as igrejas, templos, né, para eles fecharam, eu não preciso devolver o dízimo. Eu não estou indo no culto, eu não estou cultuando, eu só dizimo e oferto quando eu cultuo. Mas é assim mesmo, pastora Paula? Aliás, vamos começar do começo, do início. Desde o início. Para que quem está chegando agora entenda bem do início como é que a coisa funciona. O que é dízimo? Parece que assim, para nós que vivem nesse meio, é até o que é dízimo, quer dizer, você fala do dízimo em todo culto, mas tem pessoas que não entendem ainda o que é de fato um dízimo. Então, para mim, dízimo é fidelidade. Primeira coisa. Obediência e mandamento. Mandamento. É mandamento. Então, dízimo, não adianta, não é porque não está tendo culto, que a igreja está fechada, nós entendemos que a 10ª parte, ela não nos pertence. Dízimo já diz, 10ª parte. Se você for procurar no dicionário aí, se você colocar a palavra no Google, você colocar a palavra dízimo, vai ter a 10ª parte de qualquer coisa. Então, assim, qualquer valor que você tenha, que chegue à sua mão, você vai tirar dali 10% para a casa do Senhor. Que não vos pertence. Que não é nosso. E aí é complicado porque não é porque a igreja está fechada que você não vai dizimar. Porque hoje, antigamente, eu estava até hoje pensando lá em casa, na hora que eu estava assim, me concentrando nessa história do dízimo, e eu pensando lá em casa. Porque antigamente a gente não tinha essa tecnologia de hoje, né? Você não tinha internet, você não tinha WhatsApp, você não tinha Pix. Exatamente. Hoje muito se fala de Pix, né? Exatamente. Então não vai falar assim, eu não estou devolvendo, eu não estou devolvendo porque a igreja não tem uma conta. Porque eu não tenho como devolver. Porque nesse momento também muitas pessoas estão se acomodando. Sim. Eu não vou para a igreja, eu também não preciso devolver. Sem saber, às vezes, eu não sei se você está aí na sua casa, que né, nesse período aí de pandemia você não devolveu o seu dízimo. Eu não sei se você fez isso talvez com todo respeito, por ignorância, por não entender, ou talvez por esperteza também, sabe? Não estou cultuando, então não tenho por que dizimar. Vocês não têm ideia do problema que você pode estar adquirindo para você e suas finanças. Porque a obediência, ela gera bênção. Exatamente. E a Bíblia fala até de maldição, né? Sim. Se você não devolve ao Senhor a sua 10ª parte, a Bíblia fala até de maldição. Então, às vezes, a gente anda aí com uma vidinha um pouquinho, né, complicada e não entende por que as portas fechadas. Mas eu sou fiel ao Senhor, eu sou fiel, eu estou ali cultuando. Mesmo nessa pandemia, eu oro todos os dias, eu louvo todos os dias, eu faço da minha casa a igreja do Senhor, a casa do Senhor. Sim, mas você não está devolvendo o seu dízimo. Entenda uma coisa, quando a gente fala de dízimo, como a Paulinha falou, nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de um mandamento, nós estamos falando de fidelidade a Deus. Sim. Ou seja, a partir de um momento que eu não devolvo, eu não estou sendo fiel. Não é isso? Sim, e é como hoje eu estava lendo, até anotei aqui algumas coisas, porque antigamente, no Velho Testamento, não era a moeda. Não era a moeda. Não era. Que nem hoje nós devolvemos em cima da moeda do dinheiro hoje. Só que antigamente era sobre eu até anotei aqui, os apicultores, né? Uhum. Que eram, eles ofereciam animais, sim, né? E os agricultores alimentos, frutos.
Então, tipo assim, mas eles devolviam a 10ª parte. Tanto que os apicultores, eles eram a primeira cria, né? Não era, tipo, a primeira cria, eles tiravam a 10ª parte e devolviam. Melhor, a melhor, primícia. que era a primícia, né? E hoje, assim, as pessoas, elas têm uma dificuldade. Eu vejo que é uma dificuldade de entregar, de devolver o que não nos pertence. Porque nós sabemos que Deus, ele tem muito a fazer. E não é uma troca, né? Não. As pessoas, tem gente que quer barganhar com Deus. Ó, Deus, se eu te der isso, aí você vai fazer isso pra mim. Mas não é assim. Ele não fala lá que abrirá a janela do céu e fazer prova de mim. Que forte, eu amo essa parte de Malaquias. E fazer prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu Você vê, e derramar a sobre liberdade vós, que Deus nos dá. né? E derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Sem medidas. O que Deus não pode fazer na nossa vida. E a oferta, ela se encaixa nisso? A oferta Oferta é um ato de amor. Oferta é amor. E aí ela não é estipulada, né? Ela é conforme, Ela não é estipulada. conforme o Espírito. E eu estava até conversando com o apóstolo que me consagrou missionária hoje sobre isso. E aí ele falou comigo, né? A oferta, que aí eu falei que a oferta era um ato de amor. Aí ele falou, sim, filha. Mas ele falou, e sendo um ato de amor, supera as leis. Ela supera as leis. Porque se é um ato de amor, você faz uma coisa que você fala assim, eu vou fazer isso em gratidão. Exato. A tudo, pela graça. É pela graça que nós vamos fazer, né? A gente vai fazer pela graça de tudo que Deus tem feito por nós. De tudo que Deus tem nos abençoado. Porque se a gente olhar para a nossa vida, como que nós éramos, como que nós chegamos até Jesus e o que Deus tem feito nas nossas vidas. verdade. Eu sou prova disso. É verdade, nós somos. Aham. Nós somos. Tipo assim, de você ver como você chegou. Tipo, eu tenho uma experiência muito forte com Deus, muito forte de saber de como eu cheguei na igreja, de como eu estou hoje, O que Deus fez. de tudo que Deus fez. Então a gratidão, sabe? A gratidão mesmo, E sempre prazer. você vai fazer o melhor, É, né? é. Porque você sabe que nada que nós fizermos vai pagar tudo que Deus tem feito Exatamente. por nós. Hoje, as pessoas, elas resumem muito dízimo e oferta a valores, mas a verdade é que não é isso também. Você ao acordar e entregar seu primeiro horário do dia para o Senhor, para uma adoração, para uma conversa com o Senhor, e tudo que você faz, vamos dizer assim, ministerialmente, ou nem ministerialmente, mas tudo que você faz em nome de Jesus para alguém é uma oferta que você também está entregando. Não se resume só a valores, né? Então é correto dizer que dízimo e oferta é uma coisa que andam juntas, né? De mãos dadas, assim. Os dois andam juntos, mas nem todos vão entender e nem todos vão ter o amor, né? Porque eu já vi muito, eu já tive experiência de ver pessoas que acham que devolver o dízimo, ok, é mandamento, eu devolvo e tudo bem, mas oferta eu não preciso. Vou devolver, porque oferta se eu quiser, entende mais ou menos assim, então não quero devolver. E na verdade não é assim. E o dízimo, o dízimo ainda vai além, né? Porque se você congrega na igreja, você precisa devolver na igreja que você congrega. E as pessoas não conseguem entender. Porque você tem que devolver aonde você congrega. E eu acho que o dízimo ele vai além de muitas coisas, assim, que meu pastor ele tem uma visão muito, o pastor Edson ele tem uma visão muito, assim, linda que eu acho do dízimo. Porque, assim, a nossa igreja, assim, ela tem poucos membros. E a nossa igreja, ela tem uma conta, que é uma conta da igreja, e aqui meu pastor trabalha, a esposa dele trabalha. Então, assim, o dinheiro tá lá. O dízimo é devolvido para a igreja. Então, assim, esse dízimo, ele paga o aluguel. Esse dízimo é para que se uma pessoa vier, um membro ficar desempregado e vier a precisar de ajuda, de auxílio,
E esse dízimo ter para ajudar. É Então importantíssimo. eu acho isso lindo. Isso que as pessoas não conseguem entender, e foi aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco. Exatamente. As pessoas não conseguem entender que depois que o dízimo entrou na arca ali, isso não é problema nosso. Mas a gente já chega lá. A gente já vai discutir isso lá. Deixa eu conversar com o pessoal, Paulinha, que tá chegando. Seja bem-vinda, Vânia. Paz do Senhor Jesus. A Rafa, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Dorinha, seja bem-vinda. E a Cris, seja bem-vinda em nome de Jesus. Tá chegando perguntas? Já temos perguntas aí? Ô, Glória. Glória a Deus. Perguntas, Bíblia em questão. Heranças, presentes ou dinheiro achado podem ser dizimados? Acho que a pergunta certa deve ser dizimado? Uma herança que você recebeu, um presente que você ganhou em valor, ou de repente achou algum dinheiro, você deve dizimar desse valor? Então, eu recebi um dinheiro que nós não sabíamos que esse dinheiro estava aí perdido, aí meu irmão foi mexer em alguma coisa, descobriu que tinha um dinheiro lá e dividiu entre os 6 filhos, né? Aí foi até com ordem judicial e tal. Acho que faz uns 3 anos, mais ou menos. E a primeira coisa que eu fiz foi tirar o dízimo. Eu tirei o dízimo, coloquei no envelope e o resto eu depositei na minha conta. Então, assim, eu creio que é bíblico. É bíblico, sim. A Bíblia diz, tudo que passar pela sua mão, tirar o dízimo. Aliás, você pai, você mãe, né? Você que tem uma criança em casa, você tia da escolinha. Isso é fundamental você explicar isso para as crianças. Você ensinar isso às crianças desde cedo. Que dízimo é fidelidade. Então, assim, às vezes a criança ganha um valor do pai ou da mãe e o pai e a mãe não ensinam. Porque acha assim, desse valor aqui, eu já tirei o dízimo, porque é o valor da casa. Então eu já tirei o dízimo. Estou dando ao meu filho um valor. Ele não precisa dizimar. Mas não é nem essa questão. É a questão de você ensinar o seu filho a importância do dízimo e a importância da oferta. Então, assim, claro, todo valor que passar pela sua mão, seja herança, seja mesada dos seus pais, seja um presente que você recebeu em valor ou que você achou, né? Essa questão de achar, ela entra até em um outro critério, que um dia a gente faz um Bíblia em questão falando sobre isso. Mas se você achou, não teve como devolver, não teve uma forma mesmo, Sim. Ficou para você, sim, você tem que devolver o dízimo. É correto descontar impostos antes de calcular o dízimo? Sim. Você calcular os impostos. Como assim? Você tirar os impostos antes, não é isso? E só então você tirar o dízimo. Sim. Porque a Bíblia diz assim, dai a César o que há de César. Se você tem que tirar os impostos, se você tem que pagar impostos, quer dizer que não é seu. O que sobrar para você, o lucro, o que for seu, seja uma empresa, Porque seja... até entra como uma conta normal, não é Sim. verdade? Quando o que você vai fazer? Quando você, um exemplo, você recebe o seu pagamento, o que você tem que fazer? A primeira coisa é separar o que é de Deus, Sim. né? Tem pessoas que é assim, eu vou pagar todas as minhas contas e aí depois... Não. Mas não é o depois, é o antes. É né? o antes e no valor que é seu. Nesse caso aqui, talvez a pessoa ela tenha uma empresa, não sei, alguma coisa assim. Falando de empresário, falando de quem tem uma empresa, e aí ela tem aquele lucro da empresa, que é o bruto. Então ela pegou ali o lucro, e só que ela tem que pagar funcionários, ela tem que pagar fornecedores, ela tem as despesas e ela tem também os impostos a serem pagos. Disso aí não se tira. Isso aí não se tira dízimo. O dízimo é do que vai ficar pra você. É o seu, é o que passa pela sua mão. Então, assim, você fez tudo isso, você arcou com todos os seus compromissos da sua empresa, com seu funcionário, com os fornecedores e tal. Aquilo que sobrou pra você, que vai ser de uso seu, que é o que a gente chama de líquido, né? Valor líquido, que é o seu, aí isso sim.
Porque, tipo, a pessoa recebe R$ 1.500. O dízimo dela vai ser R$ 150. E assim, a dificuldade é que quanto mais a pessoa receber, por exemplo, ela recebe R$ 2.000, ela vai ter que dizimar R$ 200. E conforme o dízimo vai aumentando, aí tem gente que vai ficando recuado, né? Porque aí vai aumentando. Nossa, mas é R$ 200 que eu vou ter que tirar e colocar, né? Só que quanto de 2.000 você tira R$ 200, aí você vai ficar com 1.800 ainda. Mas é que geralmente a gente não olha isso. Sim. Geralmente não se olha com quanto você ficou, se olha o quanto você tirou. Porque quanto mais você tira, por exemplo, vamos supor, você ganha aí R$ 5.000, você tira um dízimo de R$ 500. Né? Você fica tentado a olhar para aqueles R$ 500. Poxa, podia fazer tanta coisa com esses R$ 500. Entendeu? Então, exatamente. por isso que quanto maior o dízimo, mais a dificuldade de se devolver. Porque você olha para o valor que você está e fala assim, o que eu não poderia fazer com esse valor, entendeu? Mas não olha o que você tem em mãos. Sim. Mais perguntas? Nossa, Tá chegando. Se você quiser mandar, manda aqui no WhatsApp ou deixa aí nos comentários mesmo que a gente tenta responder. Legal, porque às vezes a gente, até nós, tem dúvida mesmo. Sim. Nós não sabemos tudo, né, Paulinha? Graças a Deus por isso, porque todo dia a gente está aprendendo. É justo que um pobre, é isso? Dê dízimos de suas pequenas entradas? Eu não sei se não é questão de justiça, é questão de obediência. Uma pessoa que não tenha muitos recursos, vamos supor que ela não, vamos colocar assim que ela nem um emprego tenha, mas ela recebeu alguma coisa, é justo que ela tire daquilo que ela recebeu e dizime, sendo que ela precisa tanto? Então, aí é que tá. Gente, eu colocava, eu acho que eu fui tão xingada, Que medo do que Paulinha vai falar. Porque eu colocava R$ 1, porque era o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha emprego. Eu cheguei na igreja com depressão, passando necessidade, muita necessidade. Então, eu pegava o envelope lá e colocava R$ 1. Às vezes eu ia fazer uma faxina, alguma coisa lá, tipo, passava um monte de roupa pro povo, R$ 30 o povo pagava para me fazer naquela época, para passar aqueles baldão de roupa lá. E aí eu pegava R$ 1, R$ 2 e colocava dentro do envelope e falava assim, meu Senhor, o Senhor sabe que é o que eu tenho. Porque eu não tinha. Sim. Mas era fiel. Mas eu era fiel. Então, assim, a palavra do Senhor fala que quem é fiel no pouco, no muito, ele vai colocar. Exatamente. E eu sei onde Deus me colocou. Exatamente. Então, isso aí cabe a cada um, né? Exatamente. Parece injusto até. Mas a gente não está falando aqui hoje de justiça e de injustiça. A gente está falando de fidelidade. E eu comecei lendo lá em Malaquias a promessa que Deus faz ali. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Aí ele vai falar assim, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Quer dizer, a partir do momento que você é fiel com Deus, no pouquinho, naquele momento, o Senhor é fiel com você para abrir as janelas dos céus sobre a sua vida. Então, assim, às vezes você olha o seu momento e fala assim, ai meu Deus, o Senhor sabe que eu não tenho. O Senhor sabe que eu estou desempregado, o Senhor sabe que esse valor eu consegui, mas esse valor é o valor exato daquela conta. Eu só tenho esse valor para pagar aquela conta. Parece injusto você falar para a pessoa assim, sim, é o valor exato para pagar a sua conta, mas você precisa ser fiel e devolver o dízimo ao Senhor. Parece injusto, parece que a gente está lidando com um Deus que não tem consciência. De não olhar para aquela pessoa e ver que ela não tem mais de onde tirar. Só que Malaquias diz, fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela do céu. É meio que uma ação e reação. Se eu sou fiel, eu estou ali cometendo a ação. E dependendo dessa ação que vai vir a reação de Deus sobre mim. Se eu for fiel, Ele garante
que também será fiel a mim. E assim, eu tenho visto as mãos do Senhor. Eu tenho visto as mãos do Senhor na minha vida. Eu tenho visto de verdade. Às vezes eu fico pensando com o que eu ganho. E eu falo assim, Senhor, Deus como o Senhor multiplica. pode fazer tantas coisas assim, eu não entender como. Eu vivi um momento da minha vida, pastora Paula, irmã Paula, missionária Paula, Paulinha, que assim, as pessoas olhávamos pra nós e achavam assim, nossa, são ricos. A gente viveu esse tempo, né, Keise? São ricos. E mal sabia que a gente tinha um salário, sabe? Eu não trabalhava, era um salário, uma coisa assim, mas o Senhor multiplicava de uma forma, o Senhor abria as janelas de verdade sobre as nossas vidas, porque Ele é fiel e Ele vela pela palavra dele. Se E você é a fiel com Ele, fidelidade, é a fidelidade. Porque às vezes eu fico lembrando assim, aí você volta no passado e aí você lembra de como você chegou, né? E aí eu lembro que no dia que eu fui consagrada, a minha primeira consagração, que foi de cooperadora, eu tava de chinelo. Eu não tinha roupa, gente. Eu não tinha roupa, eu não tinha sapato. E eu olhava para as irmãs assim na igreja e eu falava assim, um dia eu vou ser igual essas irmãs. oh meu Deus. As obreiras lá, tudo bonitinha, e eu lá, sem roupa, fui consagrada, foi, sabe, tipo assim, eu acho que Deus me, assim, eu fui provada no fogo mesmo, sabe? Eu fui lá na casa lá, desci lá na casa do oleiro, e fui lá passada no fogo mesmo, sabe? Fui quebrada, fui moída, e Deus foi, porque Deus tinha que fazer uma grande obra, e para que Deus ele venha fazer uma grande obra, ele tem, muitas vezes nós vamos ter que passar por as coisas que as pessoas não entendem. E aí hoje eu falo assim, gente, às vezes o pessoal vê assim, eu cheguei, a pastora falou assim pra mim na hora que eu cheguei, mas que mulher bonita é essa, chique, chegando. Aí eu falei assim, a janela lá, ó, a janela do céu que tá aberta sobre a minha vida. É Deus tem cuidado de mim. Se eu falar pra vocês que eu não compro roupa, as roupas chegam até mim. Sim. Eu não compro roupa, gente, eu não sei porque eu ando de branco. Sou igual a pastora Kelly. Ando de branco a semana inteira. Quando eu for pra igreja, o povo vê eu chegando toda chique lá, do jeito. Eu falo, gente, é Deus. Tem uma janelinha lá aberta, lá, ó, que ele vai despejando. Eu não sei. Porque eu acho que eu falei tanto que eu olhava pras irmãs, olhava pra pastora Késia. Nessa época ela era diaconisa. Eu olhava pra pastora e eu falava, não, que a gente foi consagrada de diaconisa juntos. Era cooperadora ainda. E eu olhava pra pastora, eu olhava pra pastora Benedita, eu falava assim, um dia eu vou ser igual essas mulheres. Ser igual essas mulheres, tudo bonita, chique, rica. E aí Deus faz, porque Deus ele vê a nossa fidelidade. Quando eu devolvia, eu não entendia. Hoje eu entendo. Quando eu devolvia aquele R$1, aquele R$2 que eu devolvia eu pegava e colocava no envelope porque eu era ousada. Eu ainda colocava no envelope do dízimo. Tá certíssimo. Era ousada, abusada. E aí, hoje eu penso assim, eu me vejo como aquela viúva, sabe? Aquela viúva que era só o que ela tinha, era aquelas moedinhas, sabe? E Deus honrou. Graças a Deus. Então, todas as vezes que nós somos fiéis no dízimo, nas ofertas, Deus ele vai continuar sendo fiel a nós. Graças a Deus, Deus é fiel mesmo. Realmente sobre isso aqui eu tenho uma certa dúvida. Deve-se dizimar o dinheiro que se tem recebido como empréstimo? Você foi lá, você tem uma coisa para fazer, você tem um objetivo, você foi lá e pegou um empréstimo. Deve-se devolver aquele valor? Não, porque ele não é seu, né? Eu acredito que esse não, porque isso aí é uma coisa que você pegou emprestado. Você vai ter que Que pagar. você vai ter que pagar. Tintim por tintim. Sendo que Aliás, com juros e correção. Sendo que já estamos dizimando do nosso salário. Né? Eu acredito que não. Não porque não é seu. É uma coisa que você pegou, você vai usar, depois você tem que devolver. E geralmente não, sempre você devolve com juros altíssimos, que esse é o nosso país. É verdade. Você pega um tanto, você paga praticamente o dobro. Você nunca vai pagar o que você pegou. Nunca, então, não. Mais perguntas? O filho que é dependente financeiramente dos pais deve dizimar?
Sim, porque eu ensinei a Paloma a dizimar pequena. Se chegou na sua mão, se Não, é seu, ela dizimava na igreja e ainda continua dizimando. tem que dizimar, sim. Tudo que chega à sua mão tem que dizimar. E como eu já falei aqui, o filho tem que ser ensinado. Como dizimar? Como dizimar? Com alegria? Como dizimar? Tudo que vem à sua mão, você tira a 10ª parte, 10% e devolve. Sim, Hoje a gente fala em valor, como a gente já falou aqui, e eu queria até, pastora uma Paulinha, entrar num detalhe aqui muito importante, que às vezes passa desapercebido e às vezes é até um motivo de muita confusão, psicologicamente falando, e até em fala, que tem pessoas que chegam a externar isso. É sobre a finalidade desse dízimo, vamos dizer assim. Uma vez que eu dizimei, uma vez que eu ofertei, uma vez que eu coloquei esse valor na arca, para onde vai esse dízimo? Isso é uma preocupação minha? Eu devo me preocupar com isso? Eu penso que não, porque depois que o dízimo saiu da minha mão, isso é a minha fidelidade, a minha obediência, que eu estou cumprindo. Então, depois que ele saiu da minha mão e ele entrou na arca, o que o pastor vai fazer com ele, isso já não é problema da igreja, não é problema dos irmãos. Sabe por quê? Porque ele vai ter que prestar conta com Deus. Não é comigo, não é com a senhora. Porque assim, cada pessoa, e vê que muitas pessoas elas estão sendo assim, cobradas hoje, eu vejo assim que Deus, ele está agindo muito com justiça, porque muitas pessoas elas não estão. O povo está vivendo um novo tempo e a gente está num outro evangelho, né? Que as pessoas não estão vivendo o evangelho genuíno, né? As pessoas estão criando, na verdade, na sua cabeça seu próprio evangelho. Seu próprio evangelho, exatamente. E aí o que acontece? As pessoas elas estão vivendo, tem pessoas que estão vivendo de modinha agora, né? Criou-se umas modinhas aí, que se não tomar cuidado a gente cai nas modinhas e vai viver as modinhas desse povo. É verdade. Mas enfim, o dízimo, o que vai acontecer, ele não está falando que o dízimo é para manter a casa dele? Se ele está falando que o dízimo é para manter a casa dele, isso não cabe a ninguém decidir o que acontece depois que ele entra na arca. Porque assim, o que fizer errado, o que não estiver vivendo a palavra, Deus vai cobrar. Isso é uma coisa muito pessoal, né? De cada pessoa com Deus. As igrejas, falando de igreja instituição, tem pessoas, ou deve ter, é claro que cada igreja tem sua ata, tem sua comissão, tem sua forma de fazer, né? Como a gente falou muito, tem seu protocolo, mas em geral tem uma pessoa separada, ou várias pessoas, né? Quando a igreja é grande, o ministério grande, tem várias pessoas separadas para cuidar dessa parte. O nome que se dá a isso é a tesouraria da igreja. Então, esse valor vai para a tesouraria da igreja e a tesouraria vai decidir ali o que é melhor, o que é prioridade para se usar aquele valor. E entre essas coisas tem o quê? Tem o pastor. A maioria das igrejas, os pastores, eles deixam as suas vidas, eles não podem trabalhar. Então, a partir do momento que ele decide assumir uma igreja, ele vai viver o único e exclusivo para aquela igreja, para aquele ministério. É justo, é correto, é digno, e a Bíblia diz isso, que o obreiro é digno do seu salário. Que esse pastor tenha dessa igreja o mantimento para sua casa, o suprimento para sua família. Ora, agora ele pastoreia uma igreja, ele não pode trabalhar. Em alguns ministérios, né, não permite que ele trabalhe fora. Então ele próprio não pode ir lá buscar o mantimento da sua família. Como é que vai ser então? Como é que vai ser pago a água? Como vai ser pago a luz? Como vai comprar alimento? Ele vai comer. Entendeu? É justo que o pastor tenha sim costuma-se até falar essa ajuda de custo da igreja. Porém, se esse dízimo, se essa oferta for usada de forma errada, for usada de forma contrária ao que a Bíblia diz, isso não cabe a nós. O que cabe a nós é sermos fiel e fazer o que a palavra diz para nós como cristãos fazer.
devolver o dízimo e entregar a oferta. O destino desse valor, como ele vai ser gasto, como ele vai ser usado, se vai ser de forma correta, se vai ser de forma bíblica ou não cabe a nós. E também se eu for me preocupar com isso, ou se eu for questionar isso, eu acabo caindo num risco muito grande de pecar também. Sim. Né? Então acho que cabe a nós somente fazer o que a Bíblia nos diz. Ser fiel, fazer a nossa parte e cada um dê conta de si. Porque a gente ouve muito isso, né, Paulinha? Ah, porque o pastor é ladrão. Nossa, uma vez que você se... deixa eu dizer uma coisa pra você, por experiência própria que já vivi. Uma vez que você se torna pastor, você também na boca... Você também se torna um ladrão. Sim. Ladrão, é assim porque, que eu fiz. assim, quando a gente começa assim, fazer a obra e a gente começa a ficar muito perto dos líderes, assim, então assim, eu já tive líderes espirituais, eu já tive pastores assim, que eu já passei assim por períodos assim de pastores assim não ter, a gente ter que ajudar com comida, a gente tem que ajudar, só que as pessoas não conseguem olhar essa parte, né? Sim. Eles não conseguem olhar essa parte, conseguem olhar que é o ladrão, é aquele que rouba, só que não é aquele que, às vezes, que nem o meu pastor, ele trabalha, só que tem pastores que não tem como trabalhar. A minha igreja, ela só tem culto à noite, 3 vezes na semana. Só que tem igrejas que aqueles pastores, eles ficam ali quase todos os dias na igreja, fora a parte de cuidar das vidas que são difíceis de cuidar de vidas, porque são pessoas na sua mão que você tem que cuidar, que você tem que tomar conta. E às vezes você deixa o seu problema para cuidar do problema do irmão, do fiel que é da igreja, porque ele é o pastor. Só que ninguém consegue ver que aquele pastor também tem luta, aquele pastor também sofre, aquele pastor também... Quantos pastores têm se suicidado? Eu sei que nós estamos falando sobre o dízimo, mas se a gente for ligar várias questões aqui, elas vão se encaixar. Sim. É que nem a pastora Kézia disse pra mim hoje, tem coisas que a gente vai conversar que vai ser tema para outro programa, porque não vai ser, porque vai ser coisas que vão se bater aqui nesse momento. Porque as pessoas não conseguem olhar que tem pessoas se matando porque às vezes o fardo está muito pesado. Fardo não que o pastorado dá, mas as pessoas as mesmo, pessoas, as pessoas colocam um jugo muito pesado. As pessoas colocam um jugo e não conseguem ver. Por mais que o pastor faça... Eu estou passando por essa fase agora, dessa separação de missionária, quando meu pastor falou isso para mim, eu não aceitava essa história de pastorear ninguém, e eu fiquei em choque, e eu falei assim, pastor, eu não quero. Aí meu pastor falou assim, não é querer, Deus me acordou para falar, não é o querer seu. E assim, agora eu estou me ficando mais calma, né? Porque assim, são vidas que vêm para sua mão, são coisas que você vai ter que dar conta. Tipo assim, hoje eu tenho que dar conta do meu marido e dos meus filhos, daqui a pouco eu tenho que tá lá igual Abraão, dando conta de multidão. E aí é complicado, porque nem sempre vamos ser compreendidos, né? Aliás, nunca somos. Na verdade, assim, as pessoas elas olham muito o exterior, né? Uma vez que você é pastora, você se torna um ET. Você se torna uma pessoa totalmente diferente das outras, você não tem vontades, você não tem desejos, você não tem fome. Imagina, você não fica doente nunca, você não tem conta para pagar, você não erra. Imagina, se um pastor erra, não pode não, irmão. Todo mundo pode, o pastor não. Então, assim, você acaba se tornando, na visão do outro, uma pessoa que nem existe. Uma pessoa que não se existe, entendeu? E isso acaba colocando um jugo muito pesado E algumas pessoas... Fora o peso do chamado que também pesa. E algumas pessoas, elas não conseguem resistir a isso. Elas não conseguem. Porque, na verdade, não é... Aí fala assim, mas aquele pastor se suicidou porque estava endemoniado. Não, estava endemoniado não. Ainda tem isso. Exatamente, porque suicídio é uma doença. E é uma doença que mata. Ela mata, assim como a depressão, ela mata. E as pessoas, elas não estão entendendo que às vezes é o julgamento, é o sufocar, às vezes não ajudar. Mas será que o meu pastor... Como será que está a vida do meu pastor? Será que o meu pastor está precisando de um apoio meu? Porque às vezes, em vez de apoiar... eu falei com o meu pastor esses dias que... Eu falei assim, nós precisamos, pastor,
Nós estávamos conversando sobre algum assunto, eu falei assim, pastor, o que está faltando são pessoas que venham ser incentivadores de vidas, sabia? Porque para matar pessoas tá cheio. Tá cheio, pastora. Tá cheio. E a gente está vivendo um momento assim, essa pandemia assim, eu creio assim que a mim, ela tem ensinado muita coisa. Muita coisa. Tem sido benéfica. Sim. Mas infelizmente tem algumas pessoas que não estão entendendo, né? Porque na verdade assim, não que Deus queira matar ninguém, né? Deus quer matar, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas Deus quer tratar. Quer tratar. E principalmente obediência, que é o que não está tendo. Então assim, quando as pessoas começarem a entender que obediência gera bênção, aí tudo vai mudar. Tudo vai fazer a diferença. Às vezes as pessoas elas não só conseguem olhar o lado ruim de sua vida, né? E aí questiona tudo e todos. E aí a culpa é de tudo e de todos. Do pastor, da igreja, do levita que não louva bem, da intercessão que não está fazendo seu papel, do pastor que não está sendo fiel, mas na verdade ela não olha para si próprio. A gente é muito rápido em olhar para os outros, sabe? Em olhar e enxergar o que o outro não está fazendo. O pastor não está sendo fiel. O levita não está louvando bem. Não sei por que a gente está falando disso, mas enfim. O obreiro, a intercessão, não está intercedendo como deveria, porque olha a minha vida como está. Mas ela não olha para si próprio. Ela não vê as atitudes que ela está tendo, as decisões que ela está tomando. Ela não está enxergando a fidelidade dela que já foi para o espaço. Não está tendo fidelidade. E aí, sem fidelidade, a mudança, ela precisa partir de nós, né? Às vezes a gente quer procurar algo nas pessoas, a gente quer apontar as pessoas, a gente quer criticar as pessoas, né? Outro dia eu até estava conversando com a pastora, né? Que ela é madrinha. A gente fala muito. Ela é minha madrinha de casamento. Também. E aí eu falei assim, também. Aí eu falei assim pra ela. Falei, pastora, foi assim, engraçado, né? Porque às vezes as pessoas pensam que as outras têm que ficar grudadas 24 horas para dizer que gostam dela. Eu não preciso. Exatamente. Eu não preciso. A primeira vez que eu entro aqui. É verdade, gente, 15 anos. Ela já foi na minha casa, ela já foi lá. E é a primeira vez que eu entro aqui. Mas o Senhor sabe de tudo, Ele preparou esse momento, preparou esse dia. Mas não é porque a gente não gosta. E a nossa vida, que é corrida? Que às vezes a gente estamos aqui agora, amanhã já estamos no hospital, né? Exato, amanhã é dia. Amanhã já é dia. E assim, a vida que segue. Mas não é por isso que eu não gosto dela, não é por isso que eu não amo os filhos dela. Outro dia eu tava falando assim, eu vejo a Casey agora, aí eu falei assim, gente, aquela menininha pequena correndo lá na igreja, né? Quando eu cheguei na igreja, ela era bebê. Era bebê. Bebezinha. Tava começando a andar. Aí eu falei assim, agora eu vejo essa mulher passando por mim, dando a paz, tudo bem, irmã Paula. Aí eu falo assim, gente, olha como passou, quanto tempo passou, como passou, quantas coisas nós já vivemos, quantas coisas nós passamos juntos. Então assim, as pessoas precisam compreender isso. Cada um, a Kézia tem um jeito dela, eu tenho o meu jeito, a Kézia tem, a Fernanda tem o dela. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua essência e a gente precisa entender as pessoas. Que a gente, nem sempre, umas pessoas vão ter mais afinidade, outras vão ter menos afinidade, umas vão estar mais perto, outras vão estar mais longe, mas nós temos que amar. O segredo de tudo é o amor. Exato. É o amor. É bem. Olha, nosso tema mudou de novo. A irmã Paula vem aqui falar de dízimo, aí ela finaliza falando de amor. Tudo se resume ao amor, irmãos. Mais perguntas? A Tati chegou, seja bem-vinda. A Tati estava trabalhando, né? Tem mais perguntas? Acabaram-se as perguntas? Que horas já são, gente? A gente fala tanto. 15 para as 9. Bom, gente, a gente precisa finalizar, mas antes de finalizar, uma coisa sobre o dízimo foi falado aqui, foi repetido várias vezes. Mas, para finalizar, vamos repetir mais uma vez para você colocar isso dentro da sua cabecinha e levar para a sua vida. Dízimo não tem nada a ver com dinheiro, com valor. Dízimo não tem nada a ver com igreja, templo, né? Dízimo não tem nada a ver com levar o dinheiro para suprir a vida do pastor, não tem nada a ver. Dízimo e oferta foi algo que o Senhor instituiu, foi algo que está escrito na Bíblia. Você leu comigo lá em Malaquias, então assim,
é uma forma de você, mais uma forma de você se mostrar fiel ao Senhor. De você manter esse relacionamento com o Senhor. Quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa, não é questão de troca, mas se eu tenho um relacionamento, por exemplo, com a minha irmã, a gente tem uma intimidade. E nesse relacionamento a gente tem deveres também, né? Eu tenho deveres nesse relacionamento e eu tenho direitos também nesse relacionamento. Com Deus não é diferente. Um relacionamento construído entre você e Deus, você vai ter direitos e você vai ter deveres. E entre os deveres, tem devolver o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Quando Deus fala sobre o mantimento, Deus coloca nisso num tudo. Em suprir a vida de seus pastores, manter a casa do Senhor aberto. A gente tem que pagar aluguel é caríssimo e não é só aluguel. Muitos olham de fora e falam assim, mas igreja é só um culto. Igreja não é só um culto. Uma igreja séria, que entende o seu papel na terra, a igreja ela tem que pagar advogados, a igreja tem que pagar contadores, a igreja tem que pagar tudo que se vai usar numa igreja. E tudo que se usa dentro de uma igreja é caríssimo. Da onde vem esse valor? Vem do dízimo e das ofertas. E quem é que vai manter isso? É você, com seu entendimento, com seu relacionamento e sua fidelidade a Deus. Aí você fala assim, mas esse é o meu dever e o meu direito. O seu direito é fazer prova do Senhor se o Senhor não abrir as janelas do céu. Que é uma coisa impossível. A gente fala assim, mas assim, cara, uma vez que você é fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você. Porque até se você não for fiel, Ele vai permanecer fiel a você. Sempre. Então não tem como, não acredito, não tem como, nunca você vai parar um dia e falar assim, provar o Senhor, Deus, eu estou sendo fiel com o Senhor, eu estou devolvendo o dízimo, eu estou trazendo a oferta na casa do Senhor, mas está faltando a sua casa. Não vai faltar, não vai faltar. Se você for fiel ao Senhor, não vai faltar para você. Isso eu lhe garanto. Eu lhe garanto e a palavra de Deus lhe garante. Tem pessoas que elas, falando em fidelidade, tem pessoas que elas parecem que são um saco de mirra furado, né? Porque essa palavra é muito forte, né? Um saco de mirra furado. Quando ele fala que ele vai repreender o cortador, o migrador, por quê? Ele vai repreender que são demônios que agem na vida do dizimista. Então, tipo assim, dos não dizimistas, né? Porque se os dizimistas eles forem fiel a Deus, ele fala que ele garante para nós que ele vai repreender o migrador, o cortador, né? Ele vai repreender todas as coisas ruins que tá na nossa vida. Então, infelizmente, tem pessoas que elas parecem que elas querem, assim, eu vejo que tem gente, eu não sei se a pastora pensa que nem eu. Às vezes, eu lembro quando eu cheguei na igreja, assim, parece que Deus fez assim, sabe? Tipo, acho que Deus foi vendo o meu coração, e foi vendo a minha vontade, e foi vendo o meu amor pelas coisas dele, porque foi muito rápido o que Deus fez na minha vida, muito rápido. 4 meses, eu cheguei na igreja sem emprego, eu cheguei na igreja sem roupa, eu cheguei na igreja sem comida, eu cheguei no fundo do poço na igreja. 4 meses, Deus fez isso, ó. Quando eu vi, eu tava trabalhando, Deus restaurou. Eu tava com 7 dias trabalhando de diarista, nunca tinha trabalhado de diarista. Criei meus filhos, meu filho entrou na faculdade, eu tudo trabalhando de diarista, resolvi estudar enfermagem. Deus fez uma mudança. Então eu creio que se a gente continuar a permanecer fiel, Deus ele vai ser sempre fiel. Mesmo que a gente seja infiel, Deus ele continua fiel, né? Porque nós somos infiéis, né? Exatamente. A gente nunca vai ser 100%, só Ele é 100%. Só Ele. Mas se a gente continuar fazendo as coisas certas, se a gente continuar com o nosso amor, com a nossa fidelidade, com a nossa obediência, eu sempre falo que a primeira coisa é a obediência. Sempre é a obediência. Obedecer. Ainda que o obedecer, às vezes o obedecer pra gente vai ser tão difícil, porque às vezes Deus vai falar assim, Deus vai cobrar, requerer algo de nós, e aquele algo vai ser difícil pra nós, pra gente obedecer. Mas a gente sabendo que a obediência, ela vai gerar bênção na nossa vida, a melhor coisa que a gente faz é obedecer. É obedecer ao Senhor e ser fiel. Porque quando a gente é fiel, eu tenho certeza
que as janelas do céu, elas vão se abrir. É como a palavra diz, e aí você verá a diferença entre o que serve e o que não serve. Uma vez eu postei algo, no Facebook mesmo, sobre a diferença de você ser abençoado por Deus financeiramente falando. Eu usei uma outra palavra que eu não me lembro agora, que é bem isso mesmo. É uma conta que não bate. Humanamente, se você for fazer, ela nunca vai ser exata. Mas vamos lá, deixa eu tentar explicar. Por exemplo, a irmã Paula citou aqui um valor de R$1.500. Um exemplo, a irmã Paula ganha R$1.000, eu ganho 5.000, Senhor, em nome de Jesus. A irmã Paula vive uma vida com R$1.000 que eu com 5.000 não consigo. Não sei se você está entendendo. A irmã Paula paga suas contas, a irmã Paula tem seu lazer, porque as pessoas precisam de lazer. A irmã Paula consegue suprir as necessidades de sua casa com seu salário de R$1.000. Eu, com meu salário de 5.000, pago aluguel, estou sempre endividada, nunca sobra para um lazer. Isso é a diferença, isso é viver a fidelidade de Deus. Nem sempre com Deus a gente vai entendendo quando a gente vai caminhando com Deus. Nem sempre é uma conta exata, nem sempre é o que você vê, é a fé. Sim. É a fé. Então, às vezes o irmãozinho lá ganha um valor muito maior que você e você fala assim, nossa, eu queria ganhar, ou eu queria, né, viver da forma como o irmão vive, mas na verdade aquele irmão vive endividado, aquele irmão paga aluguel, entende? Acho que eu tô conseguindo me fazer entender, né? Deus, né? E as coisas com Deus, a gente precisa entender que as coisas com Deus, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir, né? Sim, e eu estou falando, irmã Paula, são, né? Eu não estou falando de aquele que conhece, de que não conhece, não. Eu estou falando, né, de cristãos, que estão dentro de uma igreja, que fazem seus rituais, suas orações e tudo mais, mas que não são fiéis no dízimo, entende? Não são fiéis nas ofertas. Então ele não vai viver a providência. Ele não vai viver as promessas. Vai estar sempre correndo atrás para suprir, sempre trabalhando que nem um louco, sempre correndo, sempre atrás, porque não está vivendo o suprimento. Ó, só para você ter ideia de uma coisa, você lembra antes lá como que era a minha casa, aquele muro, só tinha uma entradinha lá, um portãozinho lá. Aí um dia eu peguei, tava muita confusão lá, uma bagunça na frente da minha casa, todo dia com um monte de carro, toda hora o povo mandando na frente da minha casa. Aí um dia eu peguei e falei assim, não, Senhor, não, preciso fazer alguma coisa. Chamei um homem lá para medir o portão. Aí não falei nada pro meu marido, só falei assim, porque meu marido é assim que funciona, né? Aí eu falei assim, chamei o homem para medir o portão. Aí quando chegou na sexta-feira à noite, eu falei assim, amanhã o homem vai vir aqui medir o portão. Como que vai medir o portão? Como que vai medir o portão se não tem nem bateu a laje da garagem, não comprou material, não fez nada, não chamou pedreiro, não fez nada. Eu falei, não sei, o homem vai vir aqui amanhã olhar, medir o portão. O homem foi lá, mediu o portão. Aí ele saiu bravo, resmungando, subiu, aí daqui a pouco vem ele. É preta, dá o cartão aí que eu vou parcelar a entrada do portão. Eu falei, oi? Não ia fazer portão nenhum, não tinha dinheiro, não tinha nada. Resumindo a história, compramos o portão, chamamos o pedreiro, compramos o material, isso que não tinha dinheiro, tá, gente? Não tinha dinheiro. Deus vai suprir. E nós, tudo com Covid, em julho, todo mundo com Covid, eu lá, nem sabia que estava com Covid, colocando material para dentro. Pagamos o que a gente nem sabe, como você viu lá. Você foi lá, agora é que você foi. Eu fui e tava fazendo. Tava fazendo, tinha feito a batida lá. Só que agora acho que você nem conhece a casa. Você colocou o portão já, tudo, né? Aí tipo assim, colocou o portão, fizemos tudo, não ficamos devendo nada pra ninguém. Assim e de onde saiu esse dinheiro que nós não tínhamos? Aí pergunte pra Deus, falando, né? Pergunte pra Deus. Eu sei que meu Deus, alguma coisa ele fez. Deus alguma coisa ele fez. Porque a fé é a fé. Às vezes Deus ele vai nos dar, né? Ele vai nos dar a estrutura, né? Tipo assim, alguém tinha que tomar uma decisão. Sim. Mesmo que meu foi numa coisa de loucura minha, né? Chamei o homem do portão que não tinha nada a ver. Não tinha comprado, não tinha batido lá, não tinha feito nada. Chamei o homem do portão e foi desse jeito que foi feito a garagem. Deus honrou. E Deus honrou. É dessa forma mesmo. E onde apareceu o dinheiro? Viveu aí a fidelidade de Deus, né? E a fé e a confiança. Exatamente. Bom, gente, eu espero que
que tenha esclarecido um pouquinho para você sobre dízimo e ofertas nessa noite. Quinta-feira que vem a gente vai estar aqui com o pastor Janilson. Vamos estar falando sobre a igreja e a pandemia. Nós estamos vivendo aí um momento muito complicado, que foi igual ao ano passado, né? Fecha-se a igreja, abre-se a igreja, aí divide o povo cristão, né? Uma parte concorda que tem que fechar, outra parte quer que abra de qualquer forma, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso à luz da Bíblia, tá bom? Eu espero que você tenha sanado suas dúvidas. Se você ainda vai ver esse vídeo pelo YouTube, porque quando terminar aqui a gente vai jogar esse vídeo lá no YouTube. Se surgir dúvidas no decorrer do vídeo, você manda pelo WhatsApp que a gente responde, ou põe lá nos comentários que a gente responde nos comentários. Eu quero agradecer a senhora pela disponibilidade de vir aqui nesse tempo, né? Gostei muito. É uma prova de carinho, uma prova de amor, porque nesse tempo ninguém quer ir a lugar nenhum. Quero agradecer os pastores que liberou a senhora. E quero pedir que a senhora faça uma oração e deixe uma bênção especial para o pessoal que está assistindo, ou para o pessoal que ainda vai assistir, para que o Espírito Santo possa fazer dessas palavras que a gente falou hoje aqui, um mover nessa pessoa, que ela venha entender o quão a fidelidade de Deus é benéfica, a fidelidade dela para com Deus é benéfica para ela, né? E isso possa mudar a história, porque de repente você está vivendo uma vida agora na qual você não entende, mas uma mudança sua, a sua fidelidade vai transformar isso em sua vida. Talvez daqui a 1, 2, 3 meses você volte e pense nesse programa que você viu. Nossa, aquilo que a missionária Paula falou me fez entender que eu estava errado. Eu mudei e a fidelidade do Senhor me alcançou. A nossa ideia é essa. Até porque Deus não está preocupado com valores, né? Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a fidelidade. Exatamente. É isso que ele espera de nós, amém? Oremos. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Deus santo poderoso, Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por essa noite, Senhor, por ouvir a Tua palavra, Senhor, por falar da Tua palavra e falar dos Teus mandamentos, Amém. Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar, Senhor, a casa da pastora Kézia em Tuas mãos, Amém. Senhor, os filhos dela, Senhor, a irmã dela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida dos Teus filhos, Senhor, que se dispensaram nesta hora para estar assistindo esse programa, Amém, Bíblia Jesus. em questão, Senhor. E coloca, meu Deus, discernimento na vida dos Teus filhos, Senhor. Que esse programa tenha sido canal de bênção na Amém, vida dos Teus Jesus. filhos, Senhor. Que eles possam ter entendido os Teus propósitos, Amém, meu Deus. Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, Amém, Senhor, pela Jesus. noite de hoje, Amém, Pai, Pai. e pelas Tuas promessas em nossas vidas, Em Senhor. nome de Jesus. É o que nós te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos em nome do Deus que é Pai, Amém. em nome do Deus que é Filho, em nome do Deus que é Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Obrigada para você que ficou aí até agora com a gente. Passa esse link para os seus amigos, mande no grupo de WhatsApp e que você faça isso, faça o ID do Senhor junto conosco, a gente daqui e você daí. Talvez não, com certeza você hoje não pode, nós não podemos estar na rua, né, evangelizando, mas você pode evangelizar através desse vídeo, tá bom? Que Deus te dê uma noite de descanso, dê aquele sono reparador que a Bíblia promete aos filhos do Senhor e que você tenha aí um final de semana abençoado. Quinta-feira que vem estaremos de volta. Deus abençoe. Tchau, tchau.